Jesus, que bom que o Senhor habita aqui. A vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim. Porque para mim, o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos nós. Amém? Então vamos começar bem. Eu vou fazer uma declaração que nós desenvolvemos chamada a Declaração da Presença, que nos ajuda a achar a vida cristã. Então põe uma mão sobre o seu coração e fala comigo: Jesus, que bom que o Senhor habita aqui. Que bom que o Senhor habita aqui. A vida cristã inteira, que eu vou viver, já habita em mim. Porque para mim, o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos nós. Amém. A grande alegria dessa experiência permanecer é uma experiência de abundância. É uma experiência de começar não na escassez, de começar seu dia, momento a momento, vivendo o seu dia a dia, não faltando o que você precisa para viver a vida cristã, mas você vive de um ponto de partida de abundância, que é Cristo em você neste momento. Então, durante esse curso, a gente vai tentar explicar que o cristão já vem com a vida cristã inteira vivendo nela. Porque, você lembra que a gente acabou de falar? Porque para mim, o viver é Cristo. Então, a gente tem uma maneira de falar: quem tem Jesus não tem falta de nada. A gente vai explicar isso mais. Mas na maioria das vezes, nas cabeças, nas mentes de crentes, discípulos, de qualquer igreja, a vida cristã é mais parecida com isso aqui. É uma confusão, é uma salada. Se você perguntar para a maioria das pessoas o que é a vida cristã, por exemplo, se eu perguntasse, se a gente tivesse tempo neste momento de perguntar para esse grupo o que é a vida cristã, ia demorar, mas a gente ia ouvir cada ideia, cada conceito, cada paradigma, e a gente ia ficar um pouco assim confuso. Agora, vamos fazer uma coisa aqui para você ver como é difícil, se a sua mente está vivendo isso, essa confusão, você realmente descansar. Então, quero que você tenta achar número 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quando você chega até 15, levanta a mão, tá bem? Você está achando o número 1 lá em cima? Tá bom, então aí há 2, 3, 4, 5. Porque estão todos aí. Tem todos os números nessa tela, você pode achar. Então, a vida cristã para muita gente é exatamente assim. Eles têm que ficar concentrados. Quem já chegou até 8, 9? Alguém? Tá bem, estamos chegando. Quem chega até 15? Tá bom, tem uma pessoa que chegou, outra pessoa? As pessoas mais espirituais chegam primeiro. Esse é o problema. Quando você faz a vida cristã uma competição, que quem chega primeiro, você não cria descanso, você cria competição, correria e não chega no descanso. Agora eu vou ajudar. Olha o número 1, depois está vendo 2, 3, olha abaixo mais um, 4, 5, tá vendo? Tem um sistema. Estava escondido, não estava? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora vai para cima.
10, 11, 12. Tudo bem. Isso é vida cristã de qualquer cristão. Isso aqui é vida cristã para quem fez faculdade bíblica. O que eles fazem na faculdade bíblica, no seminário, eles dão para você um sistema, teologia sistemática. E você aprende a dividir a Bíblia em assuntos, e você aprende a dividir a Bíblia em paradigmas e ideias, e você estuda a Bíblia durante anos e anos, e você consegue começar a ter uma visão do que Deus tem feito na história da humanidade. Mas, na realidade, a única coisa que você precisa ver claramente para a vida cristã funcionar é isso aqui. Isso é Jesus, pelo menos como alguém imaginou ele. Mas o que você vê aqui, se você consegue enxergar, tem palavras. Se você chegasse bem perto e você sabe ler inglês, você ia ver o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. E olha, quem aparece lá nas palavras? Jesus. Então, a vida cristã é Jesus. Fala isso comigo. A vida cristã é Jesus. Ele é toda a vida cristã. Se você tem Jesus, você tem em você tudo que Deus espera de você. Você lembra que Jesus disse em João 15, sem mim, o quê? Nada podeis fazer. Então, se você tem Jesus, você tem a essência do cristianismo. Então, em vez de o cristianismo ser uma competição de quem chega primeiro, de quem conhece mais, quem sabe mais, quem faz mais, a vida cristã é quem vive Jesus. Entendeu? O alvo não é competir com alguém. O alvo da vida cristã é literalmente viver Jesus. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo. Fala isso comigo. Cristo é tudo. Isso é muito importante. E o versículo continua em Colossenses 3,15. Cristo é tudo e está em todos. Todos que o aceitaram como Salvador. Agora, a primeira ideia que eu quero passar nessa introdução é que o que nós vamos fazer durante esse fim da semana é focar na pessoa de Jesus e ver ele no contexto de uma vinha. Ele sendo a videira, a gente acha primeiro ele, depois o ramo, o agricultor, o fruto, e a gente vai andando, como se fosse um passeio na vinha de Deus. Mas tem uma regra na vida espiritual que é muito importante, e a regra é essa: o que ganha sua atenção, ganha você. Então fala isso comigo. O que ganha sua atenção, ganha você. A coisa mais importante que você faz todo dia é você olhar para Jesus. Primeira coisa de manhã é ver Jesus. Achar Jesus. Aquela declaração que a gente acabou de falar, a vida cristã inteira, que eu vou viver já habita em mim, começa com uma declaração assim: Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. Por quê? Porque de manhã, na hora que você acorda, você precisa achar a fonte. Você precisa achar a vida cristã. Você precisa achar abundância. Senão, o que acontece? Você acorda de manhã e você entra na escassez. Você entra na escassez. O autor Mike Wells, que fez retiros aqui com a gente, agora ele está na presença do Senhor, ele faleceu, ele ensinou para nós aqui uma coisa linda. Imagine aqui nessa mão todos os seus problemas, todas as suas deficiências, todos os seus erros. Imagine aqui tudo que você queria mudar na sua vida. Todos os defeitos, todos os desafios nessa mão.
Agora imagine aqui nessa mão a presença de Jesus. Aqui você não quer mudar nada. Aqui você não quer alterar nada. Ele é perfeito, amém? Amém. Agora, mas quando normalmente a gente acorda de manhã, nós estamos focados em o quê? Escassez. Os problemas. Quem aqui tem problema? Levanta a mão. Alguém? Veio alguém que não tem? Tem alguém aqui que não queria mudar alguma coisa? A respeito de você mesmo? Todos nós. Quem aqui ainda tem algum problema com pensamento, com emoção, com vontade? Quem não tem? Todos nós. Agora, se você acordar de manhã, focado nos problemas, então isso faz você ficar nervoso e você entra em ação para mudar isso. Porque o ser humano, quando ele vê uma coisa imperfeita, que não funciona corretamente, o ser humano quer consertar. A gente quer consertar a gente, quer consertar o nosso marido, nossa esposa, entendeu? Assim. Agora, se você acordar assim, você vai ser prisioneiro disso o dia inteiro. Agora, se você falar, Jesus, que bom que o Senhor habita em mim, o que aconteceu? Seus problemas ainda existem. Mas quem está dominando? É Cristo. E essa batalha de foco, o que ganha sua atenção, ganha você, ela continua 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até quando a gente dorme, nós temos problemas com isso. E muita gente não dorme porque não consegue tirar os olhos daquilo que não está bem. Entendeu? A gente até tem que aprender a permanecer enquanto a gente está dormindo. Entendeu? Mas você começa fazendo isso normalmente acordando. A coisa mais importante na vida espiritual é a hora que você acorda. Porque você vai determinar o foco naquele momento. Então aqui a gente vê algumas coisas. Você tem dentro de você uma capacidade incrível de interpretar coisas quando você fica focado. Leia isso comigo. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importam em qual ordem as letras de uma palavra estão, a única coisa importante é que as últimas letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total que você ainda pode ler sem problema. Isso é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Deu certo? Agora que vocês que não sabem escrever bem e tem problema, não, é só a primeira e a última letra, tá bom? O resto a pessoa consegue fazer. Sua mente foi criada para buscar resolver coisas. E a chave disso é atenção. Se você viver uma vida sem prestar bem atenção, você vai ter problemas. Mas tem que escolher o objeto principal da sua fé. Alguém falou certa vez que o valor da sua fé depende do objeto da sua fé. Se você coloca a sua fé numa coisa fraca, a sua fé também é fraca. Se você colocar sua fé numa pessoa perfeita, Jesus, você ganha de volta de Jesus a força dele. Se você focar nas suas deficiências, nas suas imperfeições, você recebe de volta um eco dessas coisas imperfeitas. Mas se você focar na pessoa de Jesus, você ganha a força de Jesus. Se lembra em Salmo capítulo 1 que diz que o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite é como uma árvore plantada junto a um rio de água. Então, atenção, o que ganha sua atenção ganha você. Vamos fazer mais uma experiência. Leia comigo. Esse pequeno texto serve apenas para mostrar como a nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Reparem nisso. No começo estava muito complicado,
Mas nessa linha, sua mente vai decifrando o código quase automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? Pode ficar bem orgulhoso disso, sua capacidade merece parabéns. Então, você foi criado para decifrar coisas, para entender coisas, para solucionar coisas, para criar coisas novas, mas tudo depende de você ficar focado. E quando você fica com a atenção focada, isso dá para o ser humano um poder. Então você tem que decidir, exatamente na hora que você acorda, que Jesus vai ser em você o que interpreta tudo. Você vai começar com Jesus. Agora vamos ver como funciona isso de uma outra forma. Você consegue achar duas letras B? Não desista. Vamos ver se consegue. Ache. Aqui. B de bola, né? Tá bom? Ele tá ajudando os mais fracos aí, tá vendo? Tá bom. Conseguiu achar? Os dois? Tudo bem. Essa é um pouco mais fácil. Acha o número 1? Tudo bem. Acha o número 6? Tá vendo a lição? Você elimina noves buscando o 6. Você elimina as frustrações das suas imperfeições e seus problemas focando em Jesus. Se você focar em Jesus, seus problemas não vão embora. Mas os seus problemas não têm o poder de controlar você. Você nunca vai conseguir se livrar dos seus problemas focando nos seus problemas. Tem muito crente que pensa assim: eu preciso ser paciente. Então hoje eu vou ser paciente. E o que acontece? Focar no alvo de ser paciente faz você impaciente porque você não ficou paciente. Entendeu? Focar no pecado não funciona. Eu não sei quantos de vocês foram criados em igrejas que todo domingo pregava sobre pecado. E só na igreja cresce o quê? Pecado. Você nunca tira pecado de alguém focando no pecado. Você condena alguém, você não ajuda a pessoa. Você lembra quando aquela mulher que cometeu adultério, levaram ela até Jesus? Você lembra dela? Ele não focou no pecado dela. Ele disse, eu não te... Ele levou ela a focar nele. Ele levou ela a focar nele. Os homens com as pedras queriam que ela focasse no pecado dela. Mas não ia mudar nada, ia só matar ela. Entendeu? Então, o que ganha sua atenção, ganha você. Agora, aqui é um pouco mais difícil, talvez. Eu acho mais fácil até. Acha o N? Achou? Então, é um princípio muito importante. Então, o que temos aprendido até agora? A vida cristã inteira é Jesus. Então, eu queria recomendar, falar para vocês da minha experiência de muitos anos como pastor. Não gaste tempo procurando a vida cristã na igreja, no estudo, na teologia, nos princípios, num curso, num retiro. A vida cristã inteira que Deus exige de você e quer para você, habita em você neste momento. Como uma videira é tudo para os seus ramos, Jesus é tudo em você neste momento pelo Espírito Santo de Deus. Então, você, em termos de vida cristã, é uma pessoa rica. Eu sou pastor há mais de 35 anos, eu aceitei a Jesus mais de 40 anos atrás, mas eu não tenho mais vida cristã
do que qualquer pessoa aqui nesta sala hoje. A qualidade da sua vida cristã é igual à minha. O fato que eu prego não me dá mais vida cristã. Você recebe a vida cristã inteira na hora que você recebe Jesus na sua vida. Agora, o que faz a diferença entre nós é quem está permanecendo nessa vida ou não. O que faz uma diferença numa vinha entre um ramo e outro ramo é a cooperação do ramo com a fonte, que é a videira. A gente vai explicando isso durante o curso. Agora, o que parece estar faltando, não está faltando. Quem aqui já perdeu seus documentos? Levanta a mão. E depois achou o documento. Alguém assim? Mas perder e ficar perdido, a sensação emocional é a mesma, não é? Aquele susto. Outro dia eu estava no shopping center, deixei minha carteira em cima de uma mesa no shopping center. E uma das meninas que cuidava do restaurante, lá Café do Ponto, ela viu a minha carteira e guardou. Eu quase queria adotá-la como filha. Meu coração estava batendo assim, porque a sensação de falta faz o ser humano fazer coisas loucas. O pecado é causado por uma sensação de falta. Se lembra em Gênesis capítulo 3, quando Eva teve aquele encontro com Satanás? Satanás disse para ela: está faltando para você, Eva, para seu marido, uma capacidade. E essa capacidade é discernir entre o bem e o mal. E Eva, se você comer dessa árvore, do fruto dessa árvore, você vai ser outra mulher. Você vai ser uma mulher perfeita. Você vai ser uma mulher capacitada a ser como Deus. Então, ela ouviu essa mensagem de Eva, está faltando para você. Está faltando. O pecado é uma manifestação de uma sensação interior de falta. A pessoa faz o que ela faz porque ela está faminta. Ela está com sede. Então, a única maneira de parar o pecado na vida de uma pessoa é colocar dentro dela uma fonte onde ela bebe, uma comida que ela come, que é contínua e sempre disponível. Por isso Jesus fala: quem crê em mim nunca terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Agora, comer é um ato voluntário. Então, Deus nunca força você a comer da vida de Jesus ou beber da vida de Jesus. É um ato voluntário. Por isso a Bíblia fala: se você permanecer em mim. Se. Essa atividade chamada permanecer é uma coisa voluntária. Agora, Cristo habita em você, Ele nunca vai embora. Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo. Mas sua cooperação com Cristo é dia após dia, momento a momento. Tem uma história que eu gosto muito de um jovem buscando um futuro melhor. Esse jovem nasceu na pobreza, nasceu na miséria, nasceu num ambiente onde não tinha esperança de ele arrumar emprego. Então ele sonhou em ir para outro lugar onde ele poderia buscar um futuro melhor. Durante 2 anos ele poupou dinheiro, ele lutou, ele viveu uma vida de muito sofrimento para realmente ganhar dinheiro suficiente para ele sair do seu país de navio para achar um futuro melhor. Finalmente chegou o dia da viagem dele e durante a viagem ele chegou lá no navio e ele estava subindo para dentro do navio e de repente ele pensou: puxa, é uma viagem de 7 dias e eu não vou ter condições de gastar meu dinheiro nas refeições lá dentro do navio. Então ele foi correndo para uma padaria antes de entrar no navio e comprou biscoitos e água. Ele se trancou no seu apartamento, no lugar mais pobre do navio, mais simples, lá embaixo, e ele começou a tentar só sobreviver.
E todo dia vê alguém bater na porta do pequeno apartamento dizendo para ele, café está sendo servido, almoço está sendo servido, a janta está sendo servido. E ele não fez barulho nenhum e nunca abriu a porta. Finalmente, no 5º dia, o pessoal do navio começou a ficar preocupado, porque ninguém viu ele. Então, eles bateram e bateram, finalmente abriu a porta, ele estava muito mal, com muita fome, mas aguentando para chegar no seu futuro. Quando o pessoal viu ele, eles olharam para ele e disseram, o senhor não sabia que na hora que o senhor comprou a passagem, que todas as refeições eram inclusas no preço da passagem. Então ele estava trancado dentro do seu apartamento, sofrendo de uma forma desnecessária. Muitos crentes vivem a experiência de ficar trancado dentro de si, pensando que a vida cristã é aguentar até chegar no céu. Elas não entendem que Cristo não somente morreu por nós, Cristo vive em nós. E Ele é, para nós, a fonte de todas essas refeições que faz a gente viver dia após dia satisfeitíssimos em Deus. Então, eu sei que é difícil a gente quebrar o hábito de viver na escassez. Porque o ser humano, quando Adão e Eva pecaram, eles começaram a viver na escassez. Se você ler Gênesis capítulo 3, se lembra que eles estavam vivendo na plenitude da bênção do Jardim de Éden, estavam com um casamento lindo, e de repente, de um momento para o outro, eles estão vivendo, fugindo de Deus, fugindo um do outro, acusando escassez, 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 escassez. Em Gênesis capítulo 4, a escassez gera dentro de Caim tanta raiva, porque Abel recebeu a aprovação de Deus, Deus aceitou o sacrifício de Abel, que Caim mata seu irmão. Isso é a força da escassez. Quando você sente falta, você vai buscar comida. Quando você sente sede, você vai buscar água. E uma vez que a pessoa fica viciada em soluções próprias, ela não melhora, ela vai desenvolvendo cada vez mais hábitos de adquirir o que ela quer, e ela pisa em cima de outra gente, ela pode ficar violenta, ela pode mentir. Agora, a única cura para isso é uma fonte de abundância que é Cristo em nós. Mas aprender a viver dessa abundância para nós não é fácil. Então, na vida espiritual, dúvida é uma força poderosa. Então, uma coisa que eu quero recomendar para vocês aqui no início do curso, nessa introdução, por favor, identifique em você mesmo quando você fica cheio de escassez. E você vai descobrir que quando você fica cheio de sensação de escassez, aí vem os seus pecados para abraçar você e oferecer comida para você. Tem certas horas do dia que pessoas ficam famintas. E tem certas horas do dia que a tentação fica mais forte nas nossas vidas. É justamente nessas horas que eu preciso permanecer em Cristo. Na realidade, eu preciso permanecer momento a momento. Agora, tem muitas atividades sinceras, porém desnecessárias no cristianismo visível. Gente, tem muita gente subindo montanhas para orar, tem muita gente fazendo campanhas. Eu não sou contra, nós estamos aqui num lindo lugar nas montanhas. Eu não sou contra subir na montanha. Eu não sou contra retiro de silêncio, não sou contra de jejuar. Eu não sou contra fazer campanha, mas deixa eu dizer uma coisa para você.
Você não pode receber de Deus mais do que você já tem. Ele deu para você o melhor que ele é, o melhor que ele tem na pessoa de Jesus. A única coisa que você ganha se subir para uma montanha, meditar, é esclarecimento, clareza, foco, porque o que ganha sua atenção, ganha você. Mas nunca pensa que você tem o amor de Deus numa medida menor e você fazendo alguma coisa, Deus vai amar você mais. Nós fazemos isso. Eu amo você mais se você gosta mais de mim. Eu amo você mais se você cooperar melhor comigo. Ser humano faz isso, mas Deus não tem medida no seu amor. Ele ama. Agora, o que Deus faz, e Ele nos permite bater a cabeça, Ele nos permite errar, Ele nos permite escolher para ensinar. Mas Ele não faz isso para Ele amar mais a gente. Na realidade, Ele está levando a gente a amar Ele mais, com o tratamento dEle. E é uma coisa muito interessante, tem essa questão de autopiedade. Eu, como pastor, recebo muita gente no meu escritório precisando de aconselhamento. E eu descobri que muitas vezes eles não precisam de aconselhamento. Eles precisam de 10 minutos sozinho com Jesus. Eles estão procurando dicas, princípios, e às vezes aconselhamento é uma coisa muito boa sobre finanças, sobre comunicação, sobre como lidar com o filho. Mas muitas vezes o que nós precisamos é alguém curar nossa autopiedade, porque quando a gente fica cheio de autopiedade, a gente parou de permanecer, porque a abundância foi embora. Oswald Chambers, um autor que tem me influenciado muito, disse: o pior pecado que um crente pode cometer é ficar cheio de autopiedade. Leia isso comigo, por favor. O pior pecado que um crente pode cometer é ficar cheio de autopiedade. Tudo bem, então se ele está certo, e eu creio que ele é. A primeira vez que eu li, muitos anos atrás, eu não concordei. Então, é pior ficar cheio de autopiedade do que mentir. É pior ficar com autopiedade do que ser homossexual. Por quê? Porque a raiz de todo pecado é quando eu entro num estado de escassez e eu tenho pena de mim. Amados, no mundo terás aflições, mas tende bom ânimo. É o oposto de autopiedade. Eu não estou dizendo que a vida é fácil, eu estou dizendo que Cristo em você é maior do que a vida lá fora, no mundo. Fala isso comigo. Esse famoso Carlos McCord falou isso, né? Tá? Não, talvez alguém vai lembrar depois, né? Fala isso comigo. Quem tem Jesus não tem falta de nada. E o Mike Wells falou assim, leia comigo: não há nada que a presença de Jesus não tenha poder de curar. Então, eu digo isso para vocês agora. Não há nada em mim, não há nada em você que Jesus não tenha poder de eliminar em você como estímulo que está atrapalhando sua vida. Medo, insegurança, inveja. Jesus pode curar qualquer sequela que eu tenho dentro de mim. Ele pode expulsar de mim, através da presença dele, o que me faz prisioneiro, meu passado, meus erros, meus pecados. Então nós temos que entender que ele tem essa capacidade. Nós não temos, mas ele tem. Agora eu vou te dar uma visão panorâmica do curso, tá? A gente fez essa introdução e vamos ter mais 7 aulas ou palestras sobre a vida cristã. Primeira aula, a videira, a presença de Jesus numa vida entre estímulo e resposta é possível.
Aqui, onde vocês moram, tem gente aqui de Fortaleza, tem gente aqui de Rio de Janeiro, de Praia Grande, de Catu, Bahia, tem gente aqui de São Paulo, de São José dos Campos, de todo lugar. Agora, onde vocês moram tem pernilongo? Tem um lugar... Sabe que aqui em Campos Jordão não tem pernilongo? Você está em um lugar muito bom, não é? Não tem pernilongo. Tá bom. Pernilongo vem no fim do dia, não é? E ele normalmente vem quando para fazer barulho? Na hora que você quer dormir, faz barulho onde? Onde você escuta. E você acaba batendo em quem? Em você. Raramente você acerta um mosquito, acerta o pernilongo. O pecado funciona do mesmo jeito. O pecado é um estímulo interior de insatisfação. É um estímulo que não vai embora. É um som que faz você quase louco. E para abafar o efeito desse som, você faz alguma coisa que acaba machucando você. Se você é uma pessoa maldosa, você se esconde e deixa o pernilongo ir para sua esposa, para seu marido. Entendeu? E muitas vezes a gente transfere nosso pecado para outra pessoa. E a machuca outra pessoa. Então é estímulo. A gente vai ver aqui, é possível eliminar na sua vida interior o barulho do pecado. E no lugar do pecado, começa uma música. Enchei-vos do Espírito. Aí você começa a fazer o quê? Cantar, regozijar e viver uma vida alegre. Por isso a gente fala satisfação e fala de regozijar. Então, outra coisa que a gente vai aprender nessa aula sobre a videira é que todos nós moramos no mesmo bairro, na Vila da Alma. Eu não sei se você já passou a ter inveja de alguém porque ela mora numa casa melhor que a sua. Todo mundo vê uma casa linda e diz, puxa, eu queria morar naquela casa, naquele lugar. Isso é normal. Mas tem que entender uma coisa muito importante. Não importa onde você realmente mora, é dentro de você. Você pode morar na melhor casa que existe, no melhor lugar que existe. Se sua alma tem esse barulho que não vai embora, você não descansa naquele lugar. Então, Cristo pode fazer você uma pessoa que interiormente vive uma vida tranquila. A gente vai aprender isso. Segunda aula, a gente vai falar sobre o agricultor. Somente a perfeição de Deus faz a alma descansar e amar. A única coisa que faz a minha alma descansar de verdade é a perfeição de Deus. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz descansar ou repousar em pastos. Entendeu? O que faz você descansar não é dinheiro. O que faz você descansar não é fama. O que faz você descansar como ser humano é a presença perfeita de Deus. Terceira aula, o ramo. Seres humanos têm importância e valor. Somente por intermédio de seres humanos as intenções mais importantes de Deus entram no mundo. Muitos crentes pensam assim, para ser importante eu tenho que ser um pastor. Para ser importante eu tenho que receber uma unção especial. Eu quero que você entenda, o fato que você existe, o fato que Cristo habita em você, faz você automaticamente importante. Baixa autoestima deveria ser uma coisa que Deus expulsa da nossa vida, não porque a gente consegue fazer coisa, mas porque a gente é uma parte importante da obra de Deus. A gente vai explicar isso mais, é muito importante. 4. O fruto. Satisfação em Deus é o assunto central da Bíblia. E essa satisfação é o que cura. Muitos crentes pensam assim, o que vai me curar é dar mais dinheiro. O que vai me curar é frequentar mais culto. O que vai me curar é estudar mais teologia.
O que vai me curar vai ser eu casar com uma outra pessoa mais espiritual que eu. O que vai me curar, isso, amados, o que vai curar você é a presença de Cristo em você. E quando você começa a cultivar esse relacionamento com Cristo que habita em você, aos poucos ele vai expulsando da sua vida interior as sequelas, o barulho do passado, o medo do futuro. Agora, você nunca consegue gerenciar isso. É uma coisa recebida, mas quando ela é recebida, a prova que ele está expulsando de você essas coisas de escassez é o fruto da sua vida muda. As pessoas que moram perto de você e ficam perto de você começam a perceber uma calma nova, uma tranquilidade nova, uma paciência mais aparente. São frutos do Espírito, amor, benignidade, amabilidade. E você nem percebe, mas as pessoas começam a perceber alguma coisa está mudando em você. Aí elas perguntam, como é que mudou? E normalmente você nem sabe. E o que aconteceu? Você estava ficando focado na perfeição de Jesus e aos poucos você acalmou e você começa a descansar e como um ecossistema de fruto que sai de uma vinha para um ramo, você começa a dar o fruto do Espírito. É uma coisa linda. A gente vai falar sobre também o mundo, a existência da dor. Agora, todo crente tem essa pergunta. Se Deus é tão amoroso e Deus é tão bom, por que existe tanta dor? A gente tem que entender que a dor não é um erro de Deus. A gente vai tentar explicar como é que Deus usa a dor. Por que Ele permite a dor? Porque a dor é uma ferramenta de evangelismo e também é uma ferramenta de formação espiritual. O maior amor que alguém passou no mundo foi Jesus na cruz. E Deus usou aquela dor de propósito para amar. Então a gente vai explicar isso um pouco. Depois a gente vai falar sobre a poda. E a poda é quando Deus vê a gente agindo e Ele gostou. Então, para aperfeiçoar o que Ele viu, Ele tem que, de uma certa forma, nos machucar um pouco. Quem aqui já passou por uma poda? Alguém? Fez tudo certinho e, de repente, veio dor? Então, eu quero explicar que nem tudo que acontece que é negativo na sua vida é resultado de um erro. Às vezes, existem umas coisas que vêm porque você acertou. E a última coisa, estações. A vida cristã é profundamente e perfeitamente simples. Nós vamos terminar o curso amanhã e eu quero que você saia daqui com essa convicção. Eu posso viver essa vida. Eu quero viver essa vida. Eu não quero que você saia daqui pensando, não vai dar certo. Pessoas como Pamela, o Carlos, Deus deu um tipo de dom. Não, eu quero que você entenda que uma criança pode viver isso. Mulher pode, homem pode, pessoa rica pode, pessoa pobre pode, porque Jesus criou uma maneira da gente viver que é uma maneira simples e a gente pode viver essa vida.